Bom dia, hoje quinta-feira, 19 de março, estamos dando início a mais uma reunião matinal, onde destacaremos aí se houve trégua ou não. Anteontem, no Congresso, ontem se mostrou que não existe trégua alguma, Ontem discussão do Cid Gomes aí, ex-ministro, da Educação, e PMDB exigiu a demissão do ministro, senão sairia da base aliada. A trégua não existe. Então, o PMDB segue ganhando aí, segue vencendo esse cabo de guerra, e o PT, o Planalto, aí cedendo muito para não perder a base aliada, e obviamente seria muito ruim para presidente Dilma. Esse cabo de guerra deve permanecer por um longo tempo, a gente já vem falando isso, vai ser no fio da navalha, esse governo, esse segundo mandato aí da presidente Dilma, para ter o apoio da maioria e, obviamente, do PMDB, ela precisará aí ceder sempre. Além disso, hoje na agenda tem um Tombini se encontrando agora de manhã cedo com a Fitch, a agência de rating. A gente não acredita num rebaixamento no curto prazo. Nos mercados internacionais, os futuros nos Estados Unidos apresentam queda. Hoje é dia de agenda cheia, pedido de seguro-desemprego agora, são há pouco às 9h30. E já na Europa as bolsas em alta. Por que as bolsas na Europa estão em alta? Porque elas não refletiram, em grande parte, o discurso mais dovish, mais suave do Fed aí, uma expectativa de que juros só subam por lá mais para o final do ano e não em junho. Não, é isso justamente que a gente espera. A gente não acredita que os juros por lá subam em junho. Vale citar a Grécia aí, que aprovou uma medida totalmente popular, que é baixa renda não vai mais pagar energia elétrica e também vai receber um vale-refeição. Esse tipo de medida é muito ruim para medidas por conta da União Europeia junto aos credores. A Grécia precisa fazer o dever de casa dela, ser mais austera, e aí essa medida é totalmente popular, mas vai contra aí os seus credores. Acho que vale a pena ficar de olho em relação à Grécia. Agora aqui eu convido o Danilo Zanini para falar como é que abriu o futuro aqui e também o dólar e operações aí no dia. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa está refletindo aí as bolsas mundiais, trabalhando com leve movimentação de queda, tá aproximadamente 0,5%, refletindo principalmente as bolsas nas Américas, que trabalham no campo negativo. Vale destacar que ontem nos últimos 2 dias, nós tivemos uma forte movimentação de alta no mercado à vista aqui no Brasil. Ontem o índice futuro teve uma valorização de 2,54%. Os estrangeiros eles ficaram net compradores em 2.380 contratos e seguem comprados com 63.607 contratos. O saldo no mês dos estrangeiros estão net vendedores em 27.367 contratos. O que contribuiu para a puxada do índice ontem, as principais altas da nossa carteira teórica do Ibovespa foram as ações da PDG, que subiram na casa de 10,53%. Em seguida, Banco do Brasil, Marfrig, Light, Cosan, subindo acima de 5%, todos esses papéis. E o que pesou no campo negativo para o Ibov foram as ações da Eco Rodovias, SUSB5, Klabin, Vale 5 e Brap 4 pesaram na queda do mercado ontem. Ontem o dólar teve uma movimentação negativa, teve queda de 0,91%, fechou cotado a 3.224,5. Os estrangeiros tiveram uma atuação bem tímida ontem, ficaram net compradores em 777 contratos e seguem com um saldo acumulado de 215.596 contratos. Vale ressaltar que o acumulado dos estrangeiros no mês de março está em net vendedores de 134.039 contratos. Lembrando aí que nós temos três operações de swing trades que estão em aberto, tá? Nós estamos comprados em Braskem, comprados em CETIP e também comprados em Marfrig. Marfrig ontem teve uma movimentação de 6,59%. Pessoal, nós não temos mais nenhum alvo para esses papéis, a gente só vai gerenciar stop. O novo stop agora de Marfrig está em 4,45. Se bater nesse patamar, a gente sai da operação com lucro. Desejo a todos uma excelente quinta-feira, bons negócios e até mais. Obrigado, Danilo. Foi justamente aí que ele colocou, falando que as ações que mais sofreram são aquelas ligadas ao dólar e também vale por conta da forte queda aí do preço do minério. O fluxo ontem na casa, tanto de locais quanto estrangeiros, foi net vendedor, Aproveitaram aí a alta
dos papéis para reduzir exposição. Os locais terminaram um dia net vendedores em 85 milhões de reais. Há bastante tempo que a gente não via esse fluxo vendedor. Eles foram compradores de Abril Educação, Equatorial, Estácio, Lame 3 e Vale 5. Foram vendedores de BVMF, ontem forte alta de BVMF, até no mês BVMF sobe na casa de 14%. Cielo, Itaúsa, Croton e Petro 4. Nas duas pontas, BB Seguridade, Bova 11, GGBR 4, Itaú e Susb 5. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 80 milhões de reais, muito próximo aos locais aqui na casa. Eles compraram Banco do Brasil, Itaúsa, Lojas Renner, Marfrig e Transmissão Paulista. Foram vendedores de Ambev, Bradespar, CCR, Vale 3 e Vale 5. E nas duas pontas, Bradesco, Brasil Foods, Braskem, Itube e Ultrapar. Agora para falar do resultado excelente aí de Croton, o aniversariante do dia, Ricardo Kim. Bom dia e parabéns, Kim. Obrigado, Celso. Bom dia pessoal. Começar aqui com o resultado de Croton. Ela divulgou o resultado hoje de manhã, resultado bem sólido, conforme as expectativas de mercado e até as nossas, dado que o quarto TRI você não tem muita novidade, a sazonalidade forte é no primeiro e terceiro TRI, então o quarto TRI só seguiu o forte ritmo que a gente viu já no terceiro TRI. Agora falando um pouco das métricas aqui, em termos de base de alunos totais, se a gente olhar no trimestre contra trimestre, a gente vai fazer essa comparação, já que a gente teve a fusão da Anhanguera, e então fica mais comparável. A base de alunos total caiu cerca de 4%, mas aqui lembrando que, de novo, no quarto TRI tem uma sazonalidade negativa com relação à base de alunos e tende a sempre ter uma base menor. Mas em termos de receita, ela apresentou um crescimento de 7% no trimestre contra trimestre e no ano contra ano cerca de 140% de crescimento, obviamente aqui porque a gente está computando a fusão com a Anhanguera. Em termos de EBITDA, ela cresceu na mesma linha, com uma margem de 32,5%, mas aqui vale o destaque para a margem bruta, tanto da parte presencial e da parte de EAD, que cresceram no trimestre contra trimestre. Lembrando que no quarto TRI você tende a ter uma margem bruta menor por conta de sazonalidade, você tem um efeito também de Anhanguera com uma margem bruta menor do que a da Croton, então com essa fusão você tende a puxar tudo para baixo, mas de qualquer forma eles conseguiram reportar no quarto TRI uma margem bruta, tanto em AD, que é ensino à distância, quanto em presencial, maior do que no terceiro TRI, então ponto positivo aí. Se a gente olhar no consolidado ainda, a margem EBITDA cai na comparação anual em 1 ponto percentual, mas de novo aqui a gente tem efeito fusão com a Anhanguera, que tem uma margem menor, tende a puxar tudo para baixo, mas essa queda de apenas 1 ponto percentual se mostra bastante satisfatória aí nesse contexto. Então, no resumo, aí resultado sólido conforme esperado, mas o que a gente deve ver mexendo realmente nos papéis, ou no papel da Croton mais especificamente, são as notícias de curto prazo aí com relação ao FIES e perspectivas para o setor. O que pode mover hoje também é a saída do ministro da Educação, o Cid Gomes, anunciada ontem. Ao nosso ver, não muda muita coisa, até porque o governo já deu uma sinalização bem clara do que ele quer para o FIES. A Dilma veio bem enfática falando que erraram na mão, apesar de terem colocado um pouco da culpa no setor privado, eles falaram que vão restringir, e a gente acha que é nessa linha que o governo vai vir. Muita gente falando ainda na entrada do Mercadante para o lugar do Cid Gomes, mas isso aí nada definido. Obviamente isso na prática pode trazer algum alívio para o mercado, já que o Cid Gomes estava vindo muito forte com essas restrições e de forma não transparente. Pode dar um alívio, mas de novo, ao nosso ver, pouco muda, as incertezas são grandes e a restrição para o FIES deve vir aí aos poucos, tá? Então, e foi isso de Croton. A gente continua bem, a gente está bem cauteloso aí para o setor como um todo. A gente prefere, de novo, ainda a Croton, dado a qualidade do management maior e qualidade dos cursos também. Então, no momento aí de incerteza e nervosismo, a gente prefere, apesar de pagar um prêmio em termos de múltiplo, ficar em Croton aí para o longo prazo, mas a gente sempre chamando a atenção uma exposição baixa, tá? Então, foram essas as informações de Croton. A gente vai passar aqui para Suzano. Suzano também ontem reportou, anunciou aí a venda da fábrica de Embu para a Ibema. Essa fábrica aí é responsável por parte da produção de papel cartão da empresa. O ativo é bem pequeno no contexto geral da Suzano, mas o movimento parece interessante. Eles não divulgaram nenhuma métrica de valuation,
mas no qualitativo o que eles estão fazendo é vender esse ativo para ter uma participação no ativo maior, que é o ativo IBEMA, a nova IBEMA consolidada. Então eles querem captar um pouco de sinergia nesse sentido. Só para a gente ter noção, a parte de papel cartão no mercado interno é cerca de 10% apenas da receita líquida da Suzano, e boa parte vem da fábrica localizada em Suzano. Então a fábrica de Suzano tem uma capacidade de cerca de 200 mil toneladas ano, e a fábrica de Imbu cerca de 50. Então eles venderam um menor ativo em um segmento que já é pouco representativo na empresa. Então, no resumo, um movimento interessante, mas um ativo pouco representativo no contexto geral da Suzano. Tá? Então por hoje é só, Celso, um bom dia a todos. Obrigado, Kim. Falando de PDG agora, a PDG reportou um resultado bem abaixo das expectativas, uma margem EBITDA de 3%, impressionante isso. E aí nós até enviamos ontem, né, quando a gente viu aí o Lauro Jardim, na coluna dele, falando de aumentos de capital. Um aumento de capital entre 300 a 500 milhões de reais, a 20, né, vai colocar boa parte desse dinheiro, no mínimo 300 milhões de reais, para deter 50% das ações da companhia. A gente segue não recomendando, a gente acredita que as ações até subiram ontem por conta disso. Né, por um lado, o aumento de capital foi fixado a 44 centavos, bem acima do que estão negociando, o que negociavam anteontem as ações. A gente não recomenda exposição, a gente sempre falava isso, o problema do endividamento, autoendividamento da companhia, caixa, né, 7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, demorando, se ela pegasse toda a geração de caixa dela anual e fosse pagar a dívida, ela demoraria 7 anos. Vem liquidando estoques, imóveis, vendeu aí imóveis com 30% de desconto para o BTG, então ela está num problema, não teve como fugir, e a gente até acredita que outras companhias podem aí realizar, né, no setor de real estate, aumentos de capital, dado o cenário macroeconômico bastante complicado e desafiador, com elevação de juros, inflação, menor renda disponível da população e índice de confiança do consumidor muito embaixo. Então, setor de real estate, ontem outras pessoas perguntaram, mas essa empresa aqui é boa, essa não. São empresas boas, o problema é o setor que elas estão inseridas. Hoje vale a pena chamar a atenção também da Petrobras, CPI. Agora Renato Duque está sendo ouvido, né, por conta da CPI, e vale a pena olhar, analisar, porque ele foi o único que não teve delação premiada. E fala-se que ele está ligado justamente ao tesoureiro do PT. Vale a pena monitorar hoje esse depoimento. Sabesp pode ganhar um fôlego aí, né? Ela fechou um acordo ontem à noite, ela informou isso, para receber R$1 bilhão em até 200 praticamente prestações por parte do governo, a parte de previdência complementar. Isso pode dar um fôlego aí no curto prazo para a companhia, que vem realizando um investimento muito alto para trazer água de outros reservatórios e não tem a contrapartida em receita. A gente não acredita acredita em racionamento, tanto de água quanto em energia. E Embraer, aquele receio, né, que a gente destacou no Jantar de Ideias que teve no Rio há 3 semanas atrás, né, que o consenso foi papel celulose, no caso Suzano. Mas em contrapartida, a gente falou de ter exposição a dólar, a gente já discutiu sobre isso aqui, o que mudou o quê, de Embraer, tudo mais, é justamente isso. Hoje, na coluna da Sônia Raci, ela fala que o governo, desde o final do ano passado, vem atrasando repasses para a companhia. A gente citou isso como um risco, né, uma companhia que tem justamente um projeto que é o cargueiro militar KC-390 e está atrasando o pagamento para a Embraer. Isso é um risco. É uma parte pequena? Sim. Por isso que a gente segue preferindo Suzano, tem uma percentual maior de Suzano com exposição a dólar do que a Embraer. Vale destaque também Loja Gênia e Banco do Brasil, JCP. Falando agora da mesa de aluguel, Vale, de novo, aumentou bastante, né, a demanda por short, tanto na ON quanto na PN. Ambev também, novo all-time high, nova, né, nunca na história desse país se viu tão alto aluguel short, posição short em Ambev. Agora 121 milhões de ações, vale monitorar. E BVMF também teve um fluxo ontem na mais de 4 milhões de ações, se justifica pela forte alta. O ativo saiu de 9,30, 9,40 para 11,50. Impressionante essa forte autonomia na casa de 14%, 15% aí no mês. BVMF faz parte da nossa carteira de dividendos, a gente já vem falando sobre isso aqui, e vale monitorar também o XP Top Dividendos, que ontem teve o XPTD11, que teve uma forte aí demanda, uma forte aumento de liquidez. Lembrando que às 11h35 nós entramos aí no UFC. Um grande abraço, um grande início de dia a todos e até lá!